Tá certo? Tem um sinal de menos ali. Isso é uma definição. Tá certo? Para a gente escrever isso aqui de uma forma mais compacta. Né? Essa definição também chama atenção porque a dependência ali é uma dependência linear. Né? Legal. Então vamos começar a fazer o que eu preguei aqui. Né? Vamos pegar aquele estado K1, Kn, in, né? E vamos escrever a dependência em K1 dele como advinda da ação do operador de criação associado com K1 sobre o estado que não tem K1. Né? Então, eu vou supor isso aqui. Vou supor que o meu S beta alfa, né, o meu objeto original lá, ele vai ser, repito aqui, P1, PM, out, adaga in de K1, K2, Kn, in. Certo? Estou usando a notação do Hatfield, mas eu acho que a própria notação do Hatfield tem lá seus problemas. Certo? Aí você teria que talvez estabelecer uma condição de normalização um pouquinho diferente para essa história. Mas isso teria que ter tido tempo de fazer essa conta. Eu acho que você não vai chegar a lugar nenhum problemático, então deixo só essa observação para tomar cuidado. O que dá atuar com a adaga de K no vácuo? Dá o estado de uma partícula? Ok, dá o estado de uma partícula, mas qual é o fator de normalização que você tem que pôr na frente desse estado de uma partícula? Tem que pensar nisso também. Né? Bom, nesse cara que está aí, agora nós vamos adicionar e subtrair, nessa malandragem, né, uma coisa conveniente aqui. Né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar e subtrair isso aqui, P1, PM, out, adaga, out, de K1, K2, Kn, in. Isso aqui eu estou somando, então é claro que eu tenho que subtrair, né? Aqui, eu somei e subtraí. Fiz nada. Fiz direito. Tá certo? Maravilha. A ideia toda agora é a seguinte. Né? Nós vamos supor que o processo que nós estamos considerando é um processo conexo. Tá? A gente já viu todas as vantagens de considerar o processo conexo. A gente não precisa falar muito tempo sobre isso. Mas se eu tenho um processo conexo, esse adaga out de K1, ele vai atuar aqui como um operador de aniquilação nos bras, né? Então, atua para cá como criação, mas atua para cá como aniquilação. Então, se ele atuar aqui como aniquilação, ele só vai dar um resultado diferente de zero se um desses caras aqui for igual a K1. Se o P1 ou PM for igual a K1. Mas se P1, P2 ou P3, um deles for igual a K1, isso significa que essa partícula passou sem interagir com ninguém. Porque essa partícula é uma partícula no estado out. Eu tinha uma partícula K1 no estado in, e aí tem um momento desse aqui que é K1 também. A partícula passou e não tomou conhecimento do resto. Se eu estiver, portanto, falando de um processo conexo, tá certo? Esse tipo de elemento de matriz é simplesmente zero, não contribui. Tá certo? É um processo desconexo. Maravilha. Então, eu arrumei um jeito, né,
de inserir um cara ali que de fato contribui com zero, né? Mas essa contribuição dele com zero é interessante, porque agora eu posso pegar o meu adaga-in de K1, o meu adaga-out de K1 e substituir pela decomposição em campos deles. Lembra que a gente está falando de um campo escalar real, né? Então, se eu tomar o daga desse cara aqui, aqui vai aparecer menos ikx, aqui eu vou ter phi daga que é phi, aqui dá menos i, pi daga que é pi. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui é que o nosso processo ele vai terminar dando menos i aparecendo aqui que eu não sei onde é que o cara tirou hoje. Não vou contrariar ele não. Peraí, só um minutinho. Eu acho que ele tinha esse i aqui na frente, de qualquer forma. Então vamos lá. O S beta alfa ele vai ser menos I, P1, PM, out. Aí aqui dentro eu vou colocar integral D3 x1 exponencial de menos I K1 x1, certo? Mais IK1 que é menos, porque eu estou falando do adaga, né? Aí vem o D0 com dois chifrinhos, né? Vou ter φin de x1 menos φout de x1. E aqui tem K2, Kn, in. Eu substituí decomposição dos meus operadores adaga-in e adaga-out em termos dos campos φin e φout. Tá certo? Aquela lá, botei aquilo lá aqui. Maravilha. Agora nós podemos observar o seguinte, né? Ponto crucial aqui, né? A integral que nós estamos fazendo, a integral, esses φin de x1, φout de x1, estão associados a um tempo t1, vamos dizer assim, né? Que pode ser qualquer tempo. Tá certo? Então, o tempo do φin eu vou associar a menos infinito. E o tempo do φout eu vou associar a mais infinito. Tá certo? Isso aqui é totalmente independente disso, né? Tá certo? Então, esse tempo aqui pode ser qualquer coisa. Beleza. Então, eu vou dizer que é menos infinito. Esse aqui também pode ser qualquer coisa. Eu vou dizer que é outra coisa, que é mais infinito. Problema meu. Continua sendo problema meu. Então, o que eu obtenho aqui é o seguinte. Quando eu tenho φin em mais infinito, em menos infinito, desculpe, isso, elemento de matriz do φin entre estados normalizáveis pode ser identificado com 1 sobre raiz de z, elemento de matriz do φ, do campo interagente. Tá certo? Mesma coisa aqui, elemento de matriz do φout, para t igual a mais infinito, entre estados normalizáveis, não são esses, mas aquilo ali, aquele procedimento que a gente falou, né? Pode ser identificado como 1 sobre raiz de z vezes o elemento de matriz do campo φ interagente. Então, tomando esses limites, limite do primeiro termo, quando t tende a menos infinito, do segundo, quando t tende a mais infinito, eu ganho o direito de substituir isso aqui por φ interagente. Tá certo? Eu posso expressar isso aqui da seguinte maneira.
Isso aqui vai ser I sobre raiz de Z, limite, quando T1 tende a infinito, menos o limite, quando T1 tende a menos infinito. Aqui a gente já inverte, né? Deveria ser T1 tendendo a menos infinito, T1 tendendo a mais infinito, aí inverte para trocar aquele sinal de menos. Né? A integral D3x1 exponencial de menos I K1x1 D0 P1 Pn out φ de x1, eu troquei a letra φ, gente, coisa horrível. Né? Aquele φ lá, continua, não é um φ diferente, aquele φ. Φ de x1, K2, Kn, I. Tá certo? Isso aqui é esse cara com sinal de menos esse cara que está com sinal de mais ali. Tá certo? Agora, essa expressão que está aí, né, bem manderosa. Limite de um troço tendendo a infinito, menos limite de um troço tendendo a menos infinito. Isso dá a ideia da integral de uma derivada no tempo. Né? Integral de dt1, integral em dt1, de dt1, de alguma coisa, entre menos infinito e mais infinito. Vai dar o quê? Essa alguma coisa calculada em menos infinito, em mais infinito, menos alguma coisa calculada em menos infinito. Tá certo? Só um minutinho, gente, desculpa aí. Alô? Alô? Entendeu? Depois eu explico. Fora da câmera eu explico por que eu tenho que atender. Né? Mas enfim. Então, isso que está aqui eu posso escrever como I sobre raiz de Z integral de menos infinito até infinito de dt1 d3x1, que vai dar d4x1 d a dt1 da coisa que está aqui. Tá certo? Então, integral d4x1. Aqui agora eu posso tirar esse infinito menos infinito, porque está subentendido. Né? E eu tenho d0, né, da exponencial de menos I K1x1, d0, 2 chifres, né, P1 Pn, out, φ de x1, K2 Kn, in. Certo? Agora tem uma série de manipulações pequenas aqui, né? Então, seu D0 vai ter duas coisas a fazer, essencialmente. Ele vai agir em cima do cara que está com sinal de menos. Então, ele vai dar menos D02 na exponencial, né? Menos D02 da exponencial de menos I K1x. x1, né? Esse D0 é dt1, né? O tempo do x1. Isso daqui é a solução da equação de Klein-Gordon. Né? A equação de Klein-Gordon diz para a gente que D0 ao quadrado menos Laplaciano ao quadrado mais M2 exponencial de I menos I K1x1 é igual a zero. Tá certo? Então você pode trocar o D0, né, por menos Laplaciano, por Laplaciano, né, menos M2. Então isso daqui você pode escrever como Laplaciano menos M2
que vai virar mais Laplaciano, menos Laplaciano mais M2, né, porque tem um menos aqui na frente, atuando em exponencial de menos IK1x1. Tá certo? Então esse termo aqui vai aparecer, né? E o D0 depois vai pular por cima do primeiro termo e atuar em cima do segundo, que tem um D0 lá. Então vai aparecer D02 com sinal de mais. Olha aqui na definição dos dois chifres, né? Com sinal de mais. Então você vai ter, no final, I sobre raiz de Z, integral d4x1, né? De uma coisa assim, menos Laplaciano mais M2 exponencial de menos IK1x1. Veja que você sempre vai poder fazer isso quando você estiver falando do exponencial, porque exponencial é a solução da equação de Klein-Gordon, né? E aqui você vai manter, né, P1, Pn, alt, phi de x1, K2, Kn, né? Mais abrir esse parênteses aqui, mais D02 mais E a menos IK1x1 D02 de P1 Pn alt phi de x1 K2 Kn in. Certo? Vamos aproveitar o quadro até o limite, né, para aceitar. Isso aqui, ó, se você juntar, você pode pegar agora isso aqui e passar para cá, integrando por partes. Tá certo? Você integra duas vezes por partes isso aqui, despreza os termos de superfície, como sempre, né? E aí isso aqui vai ficar menos Laplaciano mais M2 atuando nesse cara, mais D02. Isso junta e dá o D'Alembertiano mais M2. Né? Então o resultado aqui vai ser I sobre raiz de Z, integral D4x1, exponencial de menos IK1x1, agora todo mundo passou para atuar lá no outro cara, D'Alembertiano x1 mais M2, atuando em P1, Pn, alt, phi de x1, K2, Kn, in. Aqui se encerra a primeira parte da brincadeira, né? Vamos fazer um balanço do que aconteceu, né? Olha onde a gente começou. Nós começamos um elemento de matriz S que envolvia P1, Pn, K1, Kn. Tá certo? Nós tiramos um K1 como um operador de criação in. Tá certo? Fizemos alguns truques espertos, né? E terminamos com um elemento de matriz, tá certo? P1, Pn alt, phi de x1, K2, Kn, in. O que mais a gente terminou? Terminamos com uma equação de Klein-Gordon aplicada sobre esse cara que está aqui. Uma equação de Klein-Gordon livre, né? Veja que isso aqui aplicado nisso não dá zero. Porque esse cara aqui é o campo interagente. Ele não obedece à equação de Klein-Gordon livre. Né? Senão poderia entrar com isso aqui, nada depende de x1 aqui, isso aqui dava zero, acabou. Pronto, morreu o assunto. Não. Né? Se eu usar as equações de Heisenberg, isso daqui dá velhinha de φ, né? A derivada do potencial interagente atuando por aqui. Mas não é essa a ideia. A ideia não é fazer assim, a gente gostaria de manter esse fator. Então, quando eu tirei o K1 do estado in, eu obtive um D'Alembertiano mais M2,
eu obtive uma transformada de Fourier em relação a menos IK1, x1, e eu obtive o campo interagente φ de x1 nessa história. Troquei um K1 no estado in por esses três ingredientes que apareceram em conjunção, que apareceram também no I sobre raiz de Z. Né? Tá certo? Qual é a expectativa? A expectativa agora é que eu vá para frente e eu tire mais gente de lá, tá certo? Até não sobrar nada. Até não sobrar nem o vácuo, sobrar só o vácuo. Tá certo? Então vamos lá. Bom, eu posso continuar e tirar mais um cara do estado in, né? Mas vamos ilustrar tirando um cara do estado out agora, tá certo? Quer dizer, eu vou pegar agora esse elemento aqui, P1, Pn, out, φ de x1, K2, Kn, in, né? E eu vou escrever esse cara como P2 e não P1, tá certo? Começando com P2, Pn, out, A de P1, out. Isso aqui funciona como operador de criação, agindo no Bra, né? φ de x1, K2, Kn, in. Novamente, eu posso adicionar e subtrair, né, esse cara que está aqui. Mais ou menos o mesmo estado out, deixa eu escrever assim, φ de x1, A in de P1. O mesmo estado. Mais uma vez, né, a gente observa que se eu estiver falando de um processo desconexo, isso aí é zero. Né? Eu tenho um operador de aniquilação de P1 atuando no estado in. Ele só vai ser bem sucedido, só vai dar alguma coisa diferente de zero se algum dos momentos do estado in for igual ao P1. Mas isso significa que esse momento passou totalmente sem interagir com as outras partículas. Então, um desses dois caras que estão aqui, tipicamente um cara com sinal de mais, eu posso jogar fora, tá certo? Eu escolho jogar fora, na verdade, e eu fico com um cara com sinal de menos. E o cara com sinal de menos vai me produzir essa história aqui, ó, né? Vai me produzir P1, Pn, out, φ de x1, K2, Kn, in, igual, integral, D3y1, exponencial de menos P1, x1, não, de P1, Y1. Eu falo Hatfield por isso, tá cheio de sprint. Né? Eu estou aqui corrigindo o que eu posso online, né? Depois a gente vê. P2Pn out, φ out de Y1, φ de x1, menos φ de x1, φ in Y1, K2,
KM. Aqui eu já usei, né, a relação entre o out de P1 e os campos Fout, Pout, e o AIN de P1 e os campos FIIN, PIN. Tá certo? Já usei isso. Aqui o D0 com 2 chifres, né, etc e tal. Aqui não me deixa mentir. Né? Esse D0 que está aqui é um D0, se você quiser, Y1. Né? Se você quiser assim, Y1, 0. Né? Derivado em relação a Y1, 0. Então ele, por exemplo, ele não atua nesse cara aqui, o X1. Ele atua só naquele outro lá. Ok? Mesmo truque de novo. Né? Esse tempo, Y10, que está aqui, pode ser qualquer tempo. Então eu vou escolher, nesse membro aqui, esse tempo como sendo mais infinito, e nesse membro aqui, esse tempo como sendo menos infinito. E vou usar, tá certo? A relação entre o campo interagente e o campo livre nessa situação. Novamente posso fazer isso porque estou considerando o sanduíche desses caras entre estados normalizados, né? Que eu já apaguei, né? Ali em cima. Então vai aparecer mais um fator I sobre raiz de Z ali na história. Limite, né? Quando T tende a mais Y10 tende a infinito, menos limite quando Y10 tende a menos infinito. E o que vai aparecer ali? O φ de Y1, φ de X1, né? E o φ de X1, φ de Y1, veja que, como é que vai aparecer esse limite? Né? Se eu fizer limite disso menos limite disso, tá certo? Vai aparecer φ de Y1, X1, quando o Y1 tende a mais infinito, mas vai aparecer φ de X1, Y1, quando o Y10 tende a menos infinito. Então está aparecendo aí um ordenamento temporal. A coisa que eu posso usar para exprimir essa história é o seguinte: vai ser o limite quando T1 tende a mais infinito, menos o limite quando T1 tende a menos infinito, do valor esperado do ordenamento temporal do φ de X1 com φ de Y1. Quem estiver maior, atua depois. Tá certo? Então o resultado disso daqui, né, vai ser isso aqui. I sobre raiz de Z, limite, quando Y10 tende a infinito, menos o limite, quando Y10 tende a menos infinito, integral D3Y1, exponencial de I, P1, Y1, D0, duplo chifre, P2, PM, out. Agora vem T, φ de X1, φ de Y1, K2, KM, I. Agora eu transformo essa diferença de limites numa derivada de uma integral de uma derivada, faço exatamente as mesmas manipulações que a gente teve ali, né? E encontro como resultado final, né, o seguinte: I sobre raiz de Z, integral D4Y1, exponencial de P1Y1, D'Alembertiano Y1 mais N2, T2 PM out, T, φ de X1, φ de Y1, K2, KM,
mais uma vez, né, eu tirei um cara do estado final e apareceu um campo interagente. Apareceu também um D'Alembertiano mais M2 associado com a variável desse campo interagente. A mais que apareceu. Apareceu um I sobre raiz de Z. E apareceu uma exponencial de mais IP1Y1, porque agora o cara que eu tirei originalmente não era um adaga, era um A. Então, todo mundo que eu tirar daqui vai resultar em exponencial de mais IP1, P2, P3, assim por diante. Todo mundo que eu tirar de lá vai resultar em exponencial de menos I alguma coisa. Né? Agora, se eu jogar esse cara ali de volta, né? Veja, eu tenho isso aqui, só que isso aqui está na expressão da matriz S. Né? Aqui, né? Quando eu jogar esse cara aqui de volta, eu vou ter exponencial de menos IK1x1, exponencial de mais IP1y1, D'Alembertiano x1 mais M2, vezes D'Alembertiano y1 mais M2, aí o valor esperado do produto temporalmente ordenado dos dois campos, φ de x1 e φ de y1. Tá certo? Você pode continuar esse processo até esgotar todo mundo. Tá certo? Até esgotar todo mundo. E o resultado vai ser esse aqui, né? Aqui nunca é demais relembrar que a gente está falando da parte conexa, que essa é uma fórmula que vale para a matriz S conexa. Né? Você vai ter I sobre raiz de Z elevado a N mais N, quer dizer, são tantos fatores como esse, quantas partículas quanto você tiver na soma do estado final com o estado inicial. Né? Você vai ter integrais D4x1, D4xn, convenção aqui que nós estamos usando x para o estado inicial e y para o estado final, D4y1, D4ym, né? Exponencial de menos IK1x1, exponencial de menos IKNxn, exponencial de IP1y1, exponencial de IPMym, tá certo? D'Alembertianos, né? x1 mais m2, até o último, que é D'Alembertiano ym mais m2, tá certo? E aqui, né, o cara que sobra vai ser produto temporalmente ordenado, φ de x1, φ de xn, φ de y1, φ de ym, zero. Várias coisas a reparar nessa fórmula, né? Agora ela em toda a sua glória, né, na frente da gente. Esses campos φ, só para relembrar, são os campos interagentes, são os campos de Heisenberg. Vou obedece essas equações de Heisenberg interagentes. E o que você está calculando aqui são os valores esperados no vácuo do produto temporalmente ordenado desses campos, campos de Heisenberg. Então aqui tem um problema dinâmico fantástico, né? Que já dá para perceber o tamanho da trolha, né, do problema. Em tese, você teria que resolver as equações de Heisenberg, pegar a solução que você obteve das equações de Heisenberg, trazer aqui, substituir aqui e fazer essa conta. Não? Sabe que dia que você vai resolver as equações de Heisenberg? Nunca. Eu estou sendo pessimista, né? Mas tudo bem. Por enquanto, pelo menos, não há nem sinal da solução das equações de Heisenberg para teoria nenhuma. Né? Teoria nenhuma realista, pelo menos. Então, essa é uma quantidade tremendamente complicada de ser calculada. Exatamente, o que eu quero dizer. A opção que você vai ter para calcular isso aqui é a teoria de perturbações, é a opção mais popular, pelo menos. Ou fazer outros tipos de aproximações em cima dela. Né?
Você vê que a história toda é assim. No futuro, né, se você assistir as 10 aulas que eu dei lá no verão, né, do curso de formulação funcional, você vai ver que a estrutura geral desse objeto é a estrutura de propagadores livres multiplicados, integrados num caroço. Quantos propagadores livres? Tantas quantas forem as partículas, tantos quantos forem os campos que você coloca aqui. Nesse caso, você vai ter N mais N propagadores livres, um associado com cada variável dessas que está aparecendo aqui. Então, qual vai ser a ação desses operadores aqui? Vai ser transformar esses propagadores livres em deltas. Tá certo? Transformar eles em deltas. E aí, esses termos que estão aqui vão ter a função, você já pode observar claramente que o que você está tendo aqui é uma transformada de Fourier disso, né? Onde as variáveis associadas com x estão associadas ao estado inicial, y com o estado final. E você tem essa distinção mais i ou menos i de acordo com isso. Tá certo? Esses momentos, K1, Kn, P1, Pm, são todos momentos físicos. Ou seja, K1 ao quadrado é M2, K2 ao quadrado é M2, P1 ao quadrado é M2, assim por diante. Tá certo? Então, o resultado disso aqui vai ser pegar a transformada de Fourier desse cara, amputar as pernas externas dessa função de Green. Aqui eu estou falando para quem conhece os resultados falados no curso de janeiro e fevereiro, que está disponível na internet. Atividades formativas de verão, métodos funcionais para teoria de campos. Não me lembro mais o nome do curso. Então, essa fórmula está dizendo, pegue a sua função de Green, faça a transformada de Fourier dela, ampute as pernas externas, que é o que esse cara aqui vai fazer, projete todos os momentos da sua função de Green, que não são momentos físicos, são momentos, em princípio, que satisfazem qualquer coisa. Mas essa transformada de Fourier vai fazer com que eles virem momentos físicos. Projete todos os momentos na camada de massa, quer dizer, faça eles virarem momentos físicos, multiplique por esses fatores aqui e você terá a sua matriz S. Então, se você pegar e usar as regras de Feynman para calcular as funções de Green, direto no espaço de momento, todo o serviço que você tem que fazer é tirar as pernas externas delas, projetar os momentos nos valores físicos, as partículas iniciais, as partículas finais, todos nos seus valores físicos, e multiplicar por aquele fator que está ali, que você pode chamar de um resíduo, né, da sua amplitude. Portanto, dadas as funções de Green, isso aqui é uma função de Green, de n mais n pontos. Dada uma função de Green de n mais n pontos, você pode obter amplitudes de matriz S arbitrárias, envolvendo n mais n partículas, envolvendo esse número fixo de partículas. Por exemplo, se você tiver 4 partículas, você pega a função de Green de 4 pontos, você pode pegar a matriz S, que descreve o processo de uma partícula decair em 3, a matriz S, que descreve o processo de 2 partículas arbitrárias dentre essas 4, espalharem e darem outras 2. Você pode pegar a matriz S, que descreve o processo de 3 partículas no estado inicial virarem uma partícula no estado final. Né? As matrizes S possíveis por conservação de momento, de energia, todas são descritíveis a partir da mesma função de Green. Essa função de Green de n mais n pontos pode ser usada, nesse caso específico que eu falei, para descrever
todos os processos que envolvem 4 partículas, estejam elas no estado inicial ou no estado final. Dificuldades com essa visão que eu acabei de passar, se você tiver partículas que são diferentes das suas antipartículas, né? Aqui a gente falou do caso muito simples, que é o campo escalar real, né? Mas se você já te falasse do campo escalar complexo, você veria que essa fórmula seria substituída por φ para cada um das partículas associadas com o estado final. Tá certo? Então, se você tiver uma antipartícula no estado final, é que você volta a ter φ. Tá certo? Mas, em geral, você vai ter φ ali na história. Então, essa expressão para as funções de Green encerra mais ou menos a conexão que a gente pode fazer com os formalismos mais usuais hoje em dia, vistos hoje em dia. Agora você pode pegar uma expressão como essa e falar, meu objetivo agora é calcular as funções de Green. Porque se eu calcular as funções de Green, eu sei como é que eu faço para calcular a matriz S. Eu tenho uma fórmula que permite que eu calcule a matriz S a partir das funções de Green. Então o problema é calcular as funções de Green, esses objetos aqui. Aí eu mando vocês para o curso lá de métodos funcionais das atividades formativas de verão, onde a gente se dedica a essa questão, especificamente. Mas essa é a maneira de como prosseguir a partir dali. Mas se você não precisa ir para esse curso, se quiser, vai para um livro, para alguma coisa, os livros mais simples que tem, eles ensinam justamente você a fazer essa conta para calcular as funções de Green. Né? Dificilmente o caminho que se faz não é exatamente o caminho que a gente fez aqui, de definir o campo, entender o campo, etc. Lá você toma o campo como dado, né? E estabelece uma relação entre a matriz S e as funções de Green, ou coloca essa relação, intui essa relação, e parte para calcular as funções de Green diretamente. Certo? No caso geral, quando você inverte os operadores de criação e aniquilação em termos dos campos, você tem que trazer aqueles coeficientes remanescentes, aqueles U de L, né, que a gente viu lá no Weinberg, né, que são soluções da equação livre, né, da equação de onda livre, por exemplo, da equação de Dirac, ou de outras coisas. Então você vai envolver fatores como esses acompanhando essas exponenciais, o L e VL, tá certo? No caso do campo escalar, é claro que o L e VL são 1, né, tipicamente, então você nem precisa se preocupar com isso. Mas é bom você se preparar para ter um cara como esse por perto quando você for falar de Fermions, por exemplo, né, ou de campos vetoriais. Né? Então a fórmula de redução está aqui exposta no seu caroço, né? É só a maneira mais simples de você entender a fórmula de redução. Mas ela pode ficar mais complicada na medida em que você tenha campos de spin superiores, e aí você tem que fazer aquela inversão dos operadores de criação e aniquilação em termos dos campos para esses campos de spin superior. Isso pode ser um pouquinho mais enrolado, mas é feito também e pode chegar ao resultado que está aí. De novo, você vai ter que lidar com valores esperados no vácuo, produtos temporalmente ordenados de campos de Heisenberg. Essa é a moral da história. Certo? Passamos um pouco, mas acho que é isso aí. Beleza. Valeu. Obrigado a todos os que acompanharam offline e os que acompanharam online. Né? E o ano que vem estamos aí de novo. Né? Deixa eu ver se tem novidade no ano que vem aí. Vamos torcer, né? Ótimo.